Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de linguagem de programação Java. E nesta aula nós vamos aprender a trabalhar com Jasper Reporters, um gerador de relatórios. Lembrando que para essa aula é preciso que você tenha instalado o Jasper Soft Studio. Caso você ainda não tenha instalado ele configurado, você pode estar acessando a nossa aula sobre instalação e configuração do Jasper Soft Studio. Aqui dentro do Jasper Soft Studio, nós temos aqui os projetos que são criados. Então, nós podemos criar vários projetos dentro do Jasper Soft. Nós também temos os repositórios, que a gente viu na configuração dele, que nós aqui configuramos a conexão com a nossa base de dados. No caso nosso, nós iremos conectar com a base de dados da agenda de compromisso que a gente criou no banco de dados MySQL. Mas nós vimos que é possível nós acessarmos vários tipos de base de dados, inclusive arquivos XML, arquivos do Excel. Vamos começar aqui criando um novo projeto JasperSoft e criando o nosso primeiro relatório. Para criar um projeto do Jasper Report, basta você clicar aqui em Project Explorer com o botão direito, New Project. Nós vamos escolher o tipo de projeto que nós vamos criar. Então, eu vou colocar aqui Jasper Reporter Project. Vamos clicar aqui em Próximo. Vamos definir um nome para ele. Então, eu vou colocar aqui Report Agenda Compromissos. Você pode colocar o nome que você quiser. E aqui nós vamos clicar em Finalizar. Ele vai criar para nós este projeto. Dentro desse projeto, o JasperSoft ele usa várias bibliotecas do Java. Então aqui você pode ver essas bibliotecas que ele usa. Isso aqui vai ser muito importante, porque na hora da gente chamar esse relatório dentro da nossa aplicação, nós vamos precisar utilizar essas bibliotecas também dentro do nosso projeto. Mas isso eu vou falar na próxima aula, quando a gente for implementar a chamada deste relatório dentro do nosso projeto de agenda de compromissos. Mas aqui você tem acesso a todas essas bibliotecas. Tá? Uma coisa importante que é preciso falar, que a minha versão do JasperSoft é a versão 6.16. E aí, essa versão 6.16, ela possui as bibliotecas respectivas para essa versão. Então, se você estiver utilizando uma versão anterior ou até uma versão nova, é preciso que você baixe, e aí você pode pegar dentro do site da própria JasperSoft essas bibliotecas. Se você estiver utilizando o JasperSoft 6.16, você pode utilizar as bibliotecas que eu disponibilizei para você. Agora que nós já vimos um pouco aqui das bibliotecas e a estrutura do nosso projeto, vamos criar o nosso primeiro relatório. Então aqui dentro do projeto nosso, nós vamos clicar com o botão direito, New, Jasper Reporter. Nós vamos criar um novo relatório. Ao selecionar essa opção, nós podemos ver aqui as categorias de relatórios que a gente tem. Então aqui a primeira opção, ele mostra todos os tipos de relatório. O JasperSoft, ele tem vários relatórios onde você tem a possibilidade de começar um relatório do zero, onde você vai definir o layout dele, você vai definir a estrutura do seu relatório, ou você pode já pegar modelos prontos de relatórios e utilizá-los para o seu projeto. A gente tem aqui outras categorias, por exemplo, de relatórios impressos, relatórios utilizados para web, no formato A4,
no formato paisagem e no formato, por exemplo, até de livros. Eu vou aqui colocar em todos e eu já vou escolher um relatório já pronto, para que a gente já aproveite a estrutura dos relatórios que o Jasper tem. Vou escolher esse aqui em voz. Você pode escolher outro tipo de relatório, pode ficar à vontade. Vamos clicar em próximo. A próxima parte, nós vamos definir o nome deste relatório. No caso aqui, nós vamos fazer um relatório dos compromissos da pessoa. Então, eu vou colocar aqui, Report, compromissos. E vamos clicar em próximo. Nessa próxima parte, nós vamos selecionar a conexão do nosso banco de dados, aquela que nós criamos lá no vídeo ensinando sobre a configuração do Jaspersoft. Então aqui eu já tenho essa conexão, ó, Connection, Agenda Compromissos. Ele vai conectar para nós e assim que ele conecta, ele já vai mostrar a nossa base de dados, ó, Agenda Compromissos. Ao clicar nela, você já tem aqui todas as tabelas existentes nessa base de dados. E aqui é que nós criamos a nossa sentença SQL. Para criar a sentença SQL, você pode, aqui na opção Teste, criar a sua sentença. Então, você pode aqui, a partir daqui, criar essa sentença, ou você pode utilizar a parte visual dele para criar a própria sentença sua SQL. Olha só que bacana. Aqui eu já tenho pronto, ó, Select from, Where, Group by, Having, Other by. Então vamos colocar aqui, ó. Eu vou pegar da compromissos, então vou selecionar aqui a minha tela compromisso e eu quero pegar o quê? O título. Então vou pegar, selecionar e vou arrastar aqui, ó, para dentro do Select. Eu quero também a data de início e eu quero o horário de início desse compromisso. Automaticamente ele já coloca aqui para nós de qual tabela ele é. E eu quero ordenar pela data de início. Então, eu vou colocar aqui, ó, pela data de início, Order by. Olha só que interessante, ao clicar em testes, ele já cria para nós a sentença. Então, você, ao invés de criá-la manualmente, na mão, você pode utilizar aqui, criando a sua sentença. E nós temos a opção também de diagrama, que ele mostra para nós o diagrama, e a partir daqui a gente pode também criar a nossa sentença SQL. Criada a nossa sentença SQL, nós vamos clicar em próximo. Próximo. Aqui eu vou escolher quais campos que eu quero que sejam apresentados para nós dentro do relatório. Eu quero todos, então eu vou clicar aqui colocando que todos esses campos eles sejam apresentados. Vamos clicar em próximo. Eu posso definir se eu quero agrupá-los. Eu não quero agrupar este compromisso. Se você quisesse, bastaria você selecionar aqui, eu quero agrupar pela data. Então ele ia mostrar, por exemplo, todos os compromissos que você tem naquela data. No caso meu, eu não quero que seja feito isso. Vamos clicar em próximo. E aqui ele vai gerar para nós o nosso relatório, clicando em Finish. Ó. Finish. E aqui você tem a possibilidade de alterar as informações. Então aqui, por exemplo, ele já cria o cabeçalho para nós. Então aqui eu vou, por exemplo, ó, Your Company. Vou clicar com o botão esquerdo duas vezes e vou colocar aqui, ó. Posso aumentar aqui para que ele consiga ver. Vamos aumentar um pouquinho. Em cada um desses campos você tem as propriedades dele. Clicando aqui, ó, tem as propriedades. E aí você pode, por exemplo, aumentar ou diminuir o tamanho do texto. Ó. Então aqui nós temos
O texto, então, por exemplo, aqui, ó, static text, está 19. Eu quero diminuir, ó. Então, vamos colocar aqui 14. Ótimo. E vamos continuar alterando, ó. Vou deixar aqui as propriedades abertas para a gente ir fazendo os outros. Vamos colocar, ó. E aí você fica à vontade para você alterar o seu documento da forma que você desejar. Aqui eu vou deletar esse e vou deixar dessa forma. Aqui, ó, ele já coloca para você, ó, uma data, já pegando a data do sistema. Aqui seria a numeração, eu não quero que ele me mostre a numeração, posso excluir. Embaixo aqui são informações também que ele não vai repetir. Aqui, eu, por exemplo, eu vou excluir todas essas informações, eu vou deixar somente um campo. Vou aumentar este campo aqui. E aqui eu vou colocar, ó, agenda de compromissos e contatos. Vou centralizar esse texto, ó, lá nas propriedades dele, ó, static text, que eu tenho formatação, consigo centralizar. E aí, além disso, ó, eu quero colocar embaixo dele também um outro texto. Ó. Então, eu vou vir aqui, ó, em elementos, e aqui está o static test. Vou puxar ele para cá, vou colocar aqui um texto estático, vou colocar aqui onde que eu quero que ele fique, e aqui eu vou colocar, ó, relatório, compromissos. E vamos formatar ele também aqui, igual nós fizemos anterior. Ó. Vou colocar ele justificado e vou colocar ele aqui 14. Feito isso, aqui ficou um espaço branco. Ó. Se a gente quiser, posso clicar aqui, ó, e arrastar para ele diminuir o espaço em branco. Agora que nós fizemos aqui o título do nosso relatório, embaixo aqui nós temos o campo, é onde que vai ser apresentado. Então aqui a gente tem os textos estáticos, que são aqueles que não vão mudar. Estes a gente pode alterar. Esses logo abaixo aqui nós não podemos alterar. Por quê? Porque ele vai buscar as informações do banco de dados. Então aqui a gente não pode alterar, a não ser que nós queremos que altere a informação do banco de dados, ok? Então aqui embaixo, ó, a primeira coisa eu vou colocar é o título. Então eu vou colocar aqui, ó, título. Aqui eu tenho a data. E aqui eu tenho o horário. Aqui embaixo ele coloca algumas notas. Se você quiser colocar, você pode deixar. Então vamos colocar aqui anotações. E aqui também vou mudar aqui. Vou colocar aqui agenda de compromissos e contatos. Linguagem de programação de Java. E aí, a gente configurou o nosso relatório da forma com que a gente acha que gostaria que ele fosse. E até a questão do logo, por exemplo, caso você queira, você pode aqui mudar o seu logo. Ó. Então, aqui no logo, você pode vir aqui, ó, image, e colocar a imagem que você deseja do logo. Eu vou deixar essa aqui, mas caso você queira mudar, ó, basta você selecionar a imagem, você vir aqui, ó, em image e clicar aqui selecionando a sua imagem. Então você pode pegar uma imagem que você já tem aqui salva no seu documento, ou você pode colocar outra imagem que você quiser. Basta você o quê? Salvar a imagem aqui dentro do seu documento e aí você pode puxar ela através aqui do seu documento. Para que a gente possa ver se esse documento ele deu certo, a gente tem aqui, ó, Preview. Ao clicar em Preview, você consegue visualizar o seu documento. Então, olha só, o nosso relatório ele vai ficar aqui, ó, desta forma aqui. Olha lá, o título, a data e o horário, ó, relatório de compromissos.
Caso você não esteja satisfeito com algo, você pode voltar em Design e mudar. Então, por exemplo, eu achei que aqui poderia ter um espaço maior. Eu vou colocar aqui, ó, um espaço maior, vou clicar em Preview e ele vai dar o espaço para nós. Ó. Ah, eu quero que tenha uma linha igual tem aí de cima, sem problema nenhum. Ó. Vamos voltar em Design. Aqui, ó, a gente tem a paleta de objetos. Dentro da paleta de objetos, ó, eu tenho uma linha. Ó. Seleciono a linha e aqui eu posso criar essa nossa linha. Ó. Vamos rodar aqui para ver. Olha lá. Eu tenho a linha. Ok, finalizamos o relatório. Qual que é o próximo passo? Nós precisamos, ao criar um relatório, o Jasper, ele cria para nós um documento JRXML. Além desse documento, nós precisamos criar mais 2 documentos. Então a gente precisa compilar esse relatório. Então nós vamos vir aqui, ó, em compilar, vamos clicar aqui. Ele vai compilar e vai criar um documento compilado.jasper. Então o que a gente faz? Além do documento JRXML, nós precisamos também deste documento compilado. Então nós vamos clicar aqui, ó, em compilar, ele vai compilar o nosso relatório, gerando para nós um documento .jasper. E nós precisamos de mais um documento. Vamos vir aqui em Preview, vamos clicar aqui, ó, em salvar e nós vamos exportar esse documento como Jasper Reporter. Vamos clicar aqui em Jasper Reporter. Ele vai para nós mostrar essa tela para que a gente possa salvar ele do tipo JRPrint. Vamos selecionar aqui a pasta com que a gente queira criar esse documento. Então eu vou selecionar essa pasta e vamos colocar aqui, ó, em salvar. Agora feito isso, nós podemos fazer a integração com o nosso documento ou até mesmo criar outros relatórios. Caso você queira criar outros relatórios, você vai fazer os mesmos processos que nós fizemos para criar esse relatório. E aí na próxima aula eu vou mostrar como pegar esses 3 arquivos que nós criamos, o JRPrint, o .jasper e o .jrxml, e chamarmos ele dentro da nossa aplicação de agenda de compromisso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até a nossa próxima aula.